Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor, amém? Hoje, dia 23 de 5 de 2021, iniciando então aí a lição 8 do livro de Mateus, sobre o tema exortação sobre o fim dos tempos. O objetivo geral é compreender as instruções acerca do fim dos tempos e os objetivos específicos é combater os falsos ensinos, reafirmar o compromisso e compartilhar a esperança, da vinda do Senhor Jesus. O texto bíblico que nós vamos estudar então é Mateus 16 e 17 e o texto áureo é Mateus 16, né, quando Pedro afirma, né, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, a partir daí então Jesus ele quer ensinar, né, para os discípulos e também para todos naquela época, para a multidão, para os fariseus, para os saduceus, que a sua vinda então ela não era uma vinda política, né? Que ele veio para algo muito maior. Ele não estava ali para tomar o espaço de ninguém, né? Mas sim algo que queria mexer muito ali com a estrutura, né, daquele povo. Então, há alguns momentos, os discípulos de Jesus, eles entendiam e permaneciam quietos. Em outros momentos, eles questionavam, né? Em alguns outros, talvez até achando que Jesus estivesse delirando, né? Porque, afinal de contas, não era natural, né? Alguém predizer a sua morte, alguém falar sobre a sua morte e o que vai acontecer, né? Então, aquilo de uma certa forma, causava espanto para os discípulos, porque Jesus estava falando de algo sobrenatural. E os saduceus e fariseus, então, eram homens, né, invejosos, né, cheios de si, soberbos, né, como nós já estudamos aí nas lições passadas aí. E eles viviam em conflitos, né, entre eles, né? Tinha uma certa rivalidade, uma certa discussão entre eles ali, pois os fariseus eles viviam rigorosamente debaixo da lei, né, e cumpriam todos os seus detalhes. Já os saduceus rejeitavam a lei oral e só seguiam a lei escrita, né? Então havia uma divergência entre esse grupo de pessoas, né, que mesmo assim, embora opostos em suas posições, né, eles se uniram então ali para contra, né, as ações de Cristo, né? Então, ou seja, o alvo era um alvo comum a dois grupos, mesmo sendo rivais, né? Entre eles ali divergiam nos pensamentos em algumas situações, eles ali se uniram para tentar parar, né, o projeto de Cristo, né? E é assim mesmo, né, irmão? A gente sabe que funciona assim quando há um objetivo comum, né? Até mesmo as pessoas o grupo que não se conversa, não se comunicam entre si, que tem divergência, eles acabam se unindo em objetivo de um bem comum, né? Na realidade, o que eles queriam, né, buscando de Jesus ali um sinal que mostrasse quem era Jesus. Então, se eles sabem que de acordo com, né, a cor dos céus e o sentido dos ventos, né, assim que Jesus responde a eles, né, pode haver chuva ou não, né? Ele fala assim, como não estou vendo então o sinal dos tempos da chegada do Salvador? Então Jesus falou assim, olha, se vocês conseguem observar a natureza e saber se vai chover, se vai esfriar, se vai fazer sol, como que você não consegue observar os sinais do tempo de acordo com aquele que está escrito? Irmãos, então é um alerta para a gente também observar aí os acontecimentos, porque Jesus virá. Bom, então Jesus chama aquela geração de geração adúltera, no sentido de, assim, de traírem a fidelidade a Deus, né? E Jesus ilustra com o sinal de Jonas, né? Que ao pregar-lhe para o povo de Nínive, para toda aquela cidade, a cidade se converteu, né? Então a salvação ela chega,
né? Ela é para todos aqueles que verem o sinal, perceberem os acontecimentos. Bom, então eles queriam então que Jesus fizesse um milagre tão poderoso que os convencesse do poder de Jesus, né? Mas eles tinham visto tantos doentes, endemoniados, enfermos, leprosos, muitas pessoas virem sendo curadas, né, restauradas, e ainda assim não acreditavam e pediram um sinal, né, ainda maior. Jesus então vai falar um pouquinho do fermento, né, no pão, ou fermento da alma, lá em Mateus 16, 5, 12, né, quando ele passou por outro lado do mar da Galileia. Os discípulos então estavam preocupados, né, com aquele cafezão da tarde, aquele lanche da tarde, né? E Jesus aproveita aquele momento para instruí-los. Né? Eles dá mais uma aula citando o fermento dos fariseus, ou seja, ele fala assim: não vos acautelai-vos com o fermento dos fariseus, né? Isso aí, na verdade, era para que eles não se deixassem ser contaminados, né? Ou seja, com aquilo que os fariseus disseminavam e pregavam, né? Como falou em fermento, os discípulos achavam que ele estava se referindo então ao esquecimento de levar os pães, né, para o outro lado do mar, mas não era isso, né? Então o fermento era só uma expressão metafórica, né, que Jesus usou ali para referir-se à má influência dos fariseus. Na verdade, isso já era usado pelos judeus também, né? O fermento, e para o judeu o fermento sempre se referia ao mal. Jesus então exorta-os a terem cuidado com os falsos ensinamentos dos fariseus e saduceus que tinham contaminado as convicções religiosas de Israel com falsas doutrinas. Nós também temos que ficar cuidados, ter muitos cuidados, irmãos, com os ensinamentos, com as falsas doutrinas, com os falsos profetas que estão presentes aí nesse tempo contemporâneo, né? Então, diante de suas explicações, Jesus os chama de homens, né, de pequena fé. Eles já tinham visto tantos milagres e ainda estavam discutindo se ainda tinha ou não pão para comer, né? Quantas vezes Deus está operando, irmãos, em nossa vida e a cada dia, né? A cada pequenos e grandes acontecimentos, e ficamos preocupados com coisas passageiras, com coisas que não levam a lugar nenhum, né? Ou seja, deixamos que as coisas ruins tomem conta do nosso coração muitas vezes, né? Então, assim, criticar os discípulos para nós hoje é fácil, mas e nós, né? Onde nós estamos colocando, né? Onde estão as nossas preocupações? E as declarações de Pedro, né? E o preço da cruz, está lá em Mateus 16, no 23, de 13 a 28. Então, na conversa ali sobre o fermento dos fariseus, Jesus então aproveita o momento e pergunta o que as pessoas acham dele. Uns respondem para Jesus assim, né? João Batista, né? Outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas, né? Então Jesus ele insiste e pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então faz ali uma declaração maravilhosa, irmãos, talvez a primeira declaração, né, relatada na Bíblia de alguém que reconhece o Cristo, né? E Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como nós temos reconhecido Jesus hoje? Como nós chamamos Jesus hoje? Então Jesus declara que sobre esta afirmação edificará a sua igreja. Jesus fala assim, sobre esse Cristo que você disse, Pedro, sobre essa rocha, a minha igreja será edificada, né? E hoje existem algumas contradições aí, né, irmãos? Que pregam como Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, né? Na verdade, não tem nada a ver, porque se fosse assim, Jesus falaria: disseste bem, Pedro, e sobre ti edificarei minha igreja. Não. Deus fala sobre o que você afirmou, eu
eu edificarei a minha igreja. Sobre o Cristo, Filho do Deus vivo, que você afirmou, a minha igreja será edificada, né? Então a igreja ela tem como base Cristo, né? E Pedro, com a sua declaração, é a primeira pessoa então a conhecer, a reconhecer o Messias, né, de prometido. Se Jesus então tivesse fundado a igreja, né, dizendo sobre ti, então sim seria sobre Pedro, né? Então a igreja hoje é Cristo é a rocha, Cristo é a base, Cristo é a estrutura da igreja, né? Sobre Cristo está edificada a igreja, sobre Cristo está edificada a nossa vida, irmãos, a vida de cada um que o reconhece em seus caminhos. Bom, momentos depois, Pedro então procura Jesus, né, e o repreende pelo que falou aos discípulos, né? E nessa hora Jesus então percebe a ação do inimigo ali agindo na vida de Pedro, que o declara antes como Cristo, né? O Filho de Deus, né? E Jesus então o repreende e o expulsa, né? Está lá no verso 22 e 23, né? Quando Pedro fala assim que jamais, né, Jesus iria morrer, né? Momentos depois de ter afirmado que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, ele tomou uma bronca de Jesus ali, né? Sendo repreendido. Então imagine como que ficou, né, os pensamentos e a cabeça dele, de Pedro, né? E a partir do versículo 24, Jesus desafia então os discípulos dizendo que, né, segui-lo não será fácil. Ele fala assim, ó, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, né? Um alto preço implica, né, dizer sim a Cristo. Um alto preço implica dizer sim a Cristo. A partir da crucificação da cruz, passa a simbolizar o amor e o sacrifício. Mas naquele tempo, quando Jesus declara essas palavras, então, irmãos, a cruz era uma das formas mais horríveis de castigo. E Jesus continuou dizendo que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo, perder a vida por ele, abandonar o mundo, vai de encontro àqueles que vivem para si mesmo. Né? Vai de encontro àqueles que ignoram a cruz e seguem os caminhos que o mundo oferece. Vai de encontro àquele que ganha o mundo, né, mas perdem a sua alma. É o que Jesus fala, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Né? Quem segue suas instruções, quem segue as instruções, os caminhos de Deus, terão a recompensa de estar com Ele na glória. Firmemos nossos passos, os nossos pensamentos, né, para que um dia a gente possa estar na glória com o Senhor. E os que não seguem, né, perderão essa grande e única oportunidade, irmãos, porque não haverá outra oportunidade, né? Enquanto há vida, há esperança. A partir do momento que cessar o nosso fôlego, que o nosso coração parar de bater, não há mais chance, né? A partir do momento que o coração parar de bater, não há mais jeito, né? Então, enquanto há vida, há esperança. Bom, e depois Jesus então vai confirmar a sua glória, né? Em Mateus 17, de 1 a 13. Agora então Jesus convida Pedro, João e Tiago, né? E juntos sobem a um monte, e ali ele transfigurado diante de 3 testemunhas, né? Isso lembra aqui então a experiência de Moisés que subiu o monte com Arão, com Nadab e Abiú, né? 3 testemunhas, né? No Êxodo 24, 1. E naquela narrativa, naquele tempo, a narrativa de Moisés, né? A pele do seu rosto resplandecia por ter Deus falado com ele. Ou seja, Moisés se encheu da glória de Deus, que a sua pele, sua face ficou resplandecida da glória de Deus. Mas isso então foi uma glória refletida, né? Moisés ali recebeu o reflexo da glória de Deus. Mas com Jesus, o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz, né? E quando ouviram então a voz divina
do seu Filho amado. Os discípulos, assustados e com medo, se abaixaram. Então essa transfiguração ou metamorfose, então, foi a forma de Jesus mostrar a sua glória àqueles que o acompanhavam. Não foi um reflexo de algo externo, mas foi algo assim, vindo de dentro para fora, algo interior, né? Pois Jesus Cristo retinha ali para si toda a glória de Deus naquele momento. Então foi uma forma de fortalecer a fé dos seus discípulos, né? Ao vir ao mundo, então, Jesus deixou a sua glória, mas ao consumar, né, a sua obra na cruz, ele teve de volta a glória que lhe pertencia, né? Então Jesus desceu, deixou a sua glória, e como um homem caminhou, e quando ele morreu e ressuscitou, ele recebeu de volta aquilo que lhe pertencia, né? Ele cresceu diante de Deus. E o aparecimento de Moisés e Elias é significativo, então, pois Moisés representa a lei e Elias os profetas, né? Então ambos apontam para Cristo e tudo se cumpre nele, né? Anunciar que ele iria morrer e pagar o preço da salvação de todos que nele creem foi a forma de dizer que não era para a liberdade política, mas liberdade espiritual, né? Então já a forma que Jesus morreu e foi crucificado e ressuscitou, né? A forma que ele andou, que ele caminhou, que ele ensinou, não é algo comum, né? Algo político. Ele não veio para ser um político, e sim para salvar a humanidade. Ele tinha algo muito maior, né, para apresentar para a humanidade. E mais dois milagres então acontecem, né, lá em Mateus 17, no 14 a 27, depois daquela passagem. Aliás, uma experiência muito marcante, né? Novamente, Jesus então se encontra com a multidão e aparece ali um homem, um pai desesperado, e esse pai tinha um único filho, né? Onde ele já havia levado seus filhos ali que sofria de ataques epiléticos, né? Sofria de crises e tentava suicídio no fogo, na água, mas era o único filho daquele homem. Você imagina o desespero daquele pai, né? Quantos lugares já não teria levado? Levou até os discípulos, mas os discípulos também não conseguiram, então, repreender aquele espírito imundo. E Jesus, então, né, ele chama esse povo de geração má e adúltera, né? Então, os 9 discípulos que tinham ficado não conseguiram fazer nada diante do sofrimento daquele pai, né? O menino era o filho único, e segundo a descrição de Mateus, o menino era epilético, então, pois ele se tratava, ele se atirava de repente no fogo ou na água. E diante daquela cena, aquele pai se ajoelha diante de Jesus e clama por socorro. Isso nos leva a pensar, então, qualquer um de nós pode avaliar a aflição, né, desse pai, que em desespero vê a incapacidade, né, dos discípulos, e ao ver Jesus a sua última esperança, ele pede e é atendido, irmãos. Irmãos, muitas vezes, né, pessoas são levadas a médicos, são levadas a várias situações, né, colocam toda a esperança no homem, no ser humano que não pode fazer nada, né, colocam a esperança na ciência, mas a esperança aqui relatada na Bíblia foi Jesus Cristo. Então aquele homem pediu e foi atendido, seu filho foi curado, seu único filho foi curado. E com certeza, né, por ser um judeu, e aquele homem ele temia, por se ele perdesse aquele seu único filho, a sua linhagem iria morrer por ali, né, pois ele não teria mais, o seu nome não seguiria em frente, né, seu nome se perderia no tempo. E então ficou uma lição bem clara para todos os discípulos, né? Eles precisavam de muita fé. E ainda compara que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, dariam ordens para o monte que estava à sua vista e poderiam mudá-lo de lugar, né?
Passagem bem conhecida, né, irmão? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquele monte, passa para lá, ele passará, volta para cá, ele voltará, e assim por diante, né? E as montanhas hoje, irmãos, que a gente pode remover pela nossa fé, por crer em Jesus Cristo, né, são as montanhas das dificuldades, de problemas, de situações embaraçosas. Tudo isso que nos leva, às vezes, a perder nossa liberdade, nos torna escravos das condições humanas. E Jesus, ele quer nos libertar, né? Então nós tenhamos fé em nossa vida, e por maior que seja o nosso problema, nossa fé, se for pequenininha, né, já vai nos ajudar a nos livrar. Aí eu faço uma pergunta: como tenho eu exercitado a minha fé? Né? Como nós temos exercitado a nossa fé? Ela já chegou ao tamanho de um grão de mostarda? E para a gente ir para a parte final, nos versículos 24 e 27, né? E só Mateus narra essa passagem, aparece o único milagre envolvendo o dinheiro, né? É um milagre em que os fariseus, saduceus ali questionam, né, os discípulos, tipo, seu mestre não paga, né, os impostos, né? E Jesus ali então, ele pede, Pedro diz que sim, e Jesus naquele momento pede para que Pedro vá pescar, né? E da boca do peixe ali então, ele tira 4 staters, né? E significa cada 4 dracmas, né? Que era o salário, digamos, por 2 dias de trabalho. Então Jesus ali naquele momento ele pagou o imposto dele e o imposto de Pedro numa vez só, né? Então o imposto cobrado era de 2 dracmas, mas Jesus pagou 4, né? Isso aí então evitou escândalos e falatórios e foi a forma de resolver o problema. Então eles não tinham mais do que acusar Jesus. Então eles viviam tentando de qualquer forma, olha, faça um milagre maior do que aquele que você já fez, né? Ou então, por que você não paga imposto? Então eles viviam rodeando e cercando Jesus com perguntas, né? Mas Jesus, com muita sabedoria e com todo o seu poder e glória, ele conseguia aí se livrar de todos, né? E com maestria. E para a gente concluir, irmãos, como a afirmação de Pedro no texto áureo sintetiza toda a instrução sobre o fim dos tempos, né? Ou seja, aquela afirmação de tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Jesus deixa seus discípulos avisados sobre tudo o que iria acontecer. E não foram pegos de surpresa, mas instruídos. Então, que nós também estejamos testemunhando cada dia do grande Rei e Salvador, e muitos também façam parte desse grupo, irmãos. Nós possamos aí nunca duvidar dos milagres, nunca duvidar da palavra de Deus, né? Ter a nossa fé aumentada, ver a glória de Cristo brilhar em nossa vida, dar exemplo, testemunhar do seu amor, seguir adiante de cabeça erguida, irmãos, e crer na promessa que um dia Jesus voltará, né? Nunca olhar no retrovisor da vida, e sim olhar para frente, olhar para aquilo que Jesus pode fazer por mim e por você. Eu desejo que Deus abençoe a todos, né? E leiam aí o capítulo 16 e 17 do livro de Mateus. Assim vocês vão ter uma melhor compreensão daquilo que foi falado aqui, né? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.